Seguindo, irmãos, o nosso tema esse ano, ative o dom que Deus te deu. Hoje eu queria falar de um dom que é o dom da fé. Que, assim, eu ia pela sequência, lá de 1 Coríntios, capítulo 12, mas decidi começar pelo meio mesmo. Quando nós falamos sobre os dons, eu peço que abra essa segunda tela, depois volte para a primeira, nós falamos que existe uma diversidade de dons. Olha, são muitos mesmo, de sabedoria, de conhecimento, de discernimento, que faz com que apóstolos, pastores, evangelistas, doutores, que todas essas pessoas possam usar esses dons, os dons extraordinários, que começa justamente pelo dom da fé, o dom da cura, da operação de maravilhas, de falar e interpretar vários idiomas. Falamos dos dons de apoio, diaconia, ensino, de conforto, de oferta, de liderança, de misericórdia, e daqueles, meus irmãos universais, a fé, a esperança e o amor. Pode voltar para a primeira tela, meu filho, Mas hoje nós vamos falar sobre o dom da fé, que a nossa vida, ela deve ser uma agência onde as promessas de Deus se realizam. Deus gostaria que a nossa vida fosse esse escritório, fosse realmente esse canal, fosse esse caminho onde coisas maravilhosas que Deus tem prometido na palavra dele aconteçam. Deus quer que aquela história, a velha história lá da Bíblia, a velha história de Abraão, a velha história de Davi, ou a velha história aqui de Josafá, ela venha se cumprir na nossa vida. Na verdade, não é a história do Abraão, é a história que Deus fez acontecer na vida do Abraão. Por isso, a nossa vida deve ser essa agência onde as promessas de Deus, elas vão se realizar. Deus, Ele tem prazer de fazer com que histórias de fé se realize na vida dos seus filhos. E é isso que a gente vê na Bíblia. Por isso eu gostaria de falar um pouco hoje sobre esse dom da fé. E o que é esse dom da fé? Que dom que é esse aí? Bem, irmãos, sempre que a gente vai para a palavra de Deus, nós aprendemos que a fé, assim como os outros dons, olha, é um dom concedido pelo Espírito Santo, tá? Está lá no meio de todos aqueles dons, como eu já citei, e se ele é um dom, então é um presente de Deus para a nossa vida. É outro dos muitos presentes que Deus tem para a nossa vida. E na Bíblia você vê o dom se manifestar de duas formas que eu acredito que, apesar de distintas, elas sempre são produzidas da mesma forma. Por exemplo, o dom da fé, ela é dado para o pecador, para aquela pessoa que não tem Jesus, para aquela pessoa que está no mundo. Deus dá o dom da fé para ela crer em Jesus. E nós chamamos essa fé a fé salvadora. Você só é salvo por Jesus, Você olha Efésios capítulo 2, versículo 8, Pela graça sois salvos por meio da fé. E aí acrescenta o que no final? Isto é um dom de Deus. É um presente de Deus. Então, quando uma pessoa se converte, na verdade, Deus presenteou ela com o dom da fé. Você não teria fé se Deus não te tivesse dado essa fé para você crer em Cristo como Salvador. Mas aí a gente se depara com 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, que fala justamente desse dom individual da fé. Como Deus está repartindo a cada um para aquilo que é útil, bem. Aí começa, olha, o dom da sabedoria, do conhecimento e tal. Aí chega a fé. Para outros, a fé. Então a gente tem que entender que Deus, Ele dá esse dom da fé para muitas pessoas, E essas muitas pessoas pode ser eu e pode ser você, com certeza. Então, meus irmãos, tem diferença dessas duas manifestações, tá? Tem na forma de operação, Se a fé salvadora é o Espírito Santo operando na vida do pecador para ele ser salvo, no caso, meus irmãos, desse dom de fé, é uma
operação do Espírito Santo que leva o crente a ser um instrumento de Deus na igreja, para ele crer no impossível. Como nós podemos ver aqui, olha, né? Pode pular aí. O dom da fé permite que aquele que o possui ter uma visão que vai além das possibilidades humanas, que as outras pessoas não percebem. Agora, isso é uma realidade dentro da igreja. Isso é uma realidade na vida, às vezes, de uma família, das pessoas, que alguns irmãos, eles conseguem ver coisas que os outros não conseguem ver. Eles alcançam, meus irmãos, o que outros não conseguem alcançar, justamente por causa do dom da fé. E eu tive experiências com alguns irmãos de igreja mesmo. Eu me lembro quando nós estávamos em Fernão. Eu gosto de lembrar dessa história, porque aquele irmão, ele mostrou que ele tinha uma fé diferenciada. Queríamos construir um novo prédio em Fernão, porque estava caindo o nosso de madeira, então era muita coisa que tinha que acontecer em pouco tempo. E fui atrás, né? Tem um comprador aqui para esse prédio velho aqui, então tem que vender esse, pagar um tanto para o outro lá e tal. Então a gente foi para um camarada, ele estava fazendo lotes lá em Fernão, e ele disse: olha, eu tenho 200 lotes em Fernão, o único que não está à venda é aquele. E ele falou numa arrogância, sabe, assim, numa petulância, um sujeito duro de lidar. Aí eu cheguei e disse: irmão Rinaldo, vamos embora daqui, né? Deixa quieto. E ele falou assim: não, eu não vou embora não, pastor. Nós vamos passar lá na frente daquele terreno de novo. Aí o terreno era tudo cercado. Ele deu um pulo pela muro assim, saiu, foi lá no meio do terreno, e ele colocou o joelho no chão lá. Ele disse: esse terreno vai ser nosso. Eu disse: vai, né? Se um homem de fé está falando que vai, tem que ser, né? Vai. Mas assim, eu não desacreditei ele, mas sabe como é que é o ser humano? E aí fui para minha casa. Uma coisa incrível aconteceu. Daqui a pouco, cedo de manhã, o camarada grita lá, o camarada que é o dono do terreno. Diga: rapaz, eu tive um contratempo, hoje eu vendo aquele terreno, né? Ah, você vende hoje? Mas a gente não tinha dinheiro. Aí estava um outro problema: é hoje, né? Então a gente tinha que arrumar muito dinheiro. Por exemplo, né? A igreja tinha 900 e poucos reais e custava R$3.500. Nós conseguimos vender o terreno, né? R$4.500. Nós conseguimos vender o terreno por R$2.500. E eu disse: irmão Rinaldo, aquele comprador está de pé? Ele disse: tá. Você vai atrás dele para mim? Vou. Você chega até 3 horas da tarde? Ele disse: chego. E ele chegou com uma nota em cima da outra, R$2.500. E aí a igreja tinha mais 900. Liguei para um cunhado que eu tinha, que tinha prometido dar uma oferta para a igreja. Eu disse: é agora ou nunca. Ele teve que mandar pelo correio, porque não tinha conta lá, não tinha nada, né? Isso aí. E aí eu entendi, meus irmãos, foi minha primeira experiência de construção de igreja. E por isso que eu nunca conto com as coisas dos homens. Eu aprendi com aquele irmão a contar só com quem? A contar com Deus. Então, esse dom da fé é uma coisa maravilhosa, que tem que ser colocada em ação. Por isso aqui, quando fala, né, aquela visão além das possibilidades, se fosse perguntar para outro irmão da igreja, talvez ele diria assim: o homem não quer vender. Eu já estava concordando com isso. Até que tromba com um homem de fé, que tem o dom da fé. O dom da fé faz com que o crente seja um instrumento de Deus para que as obras poderosas sejam vistas entre os homens. Então, você acaba se tornando um instrumento de Deus dentro da sua igreja, para coisas maravilhosas, grandiosas, serem vistas. E Deus vai usar esse dom da fé, com certeza. Continuando, né? Nós não somos videntes, nós não somos visionários, nós devemos ser instrumentos de Deus. A verdade é, meus irmãos, que o crente, se ele pudesse, ele ia ser vidente, né? Se pudesse, ele seria um vidente igual tem lá no Velho Testamento. Por quê? Porque o vidente, ele não fala de fé.
O vidente, ele fala de uma coisa, ó, você vai lá, vai ter 3 homens lá, e você vai pegar na mão dos 3 homens, sabe, né? As coisas vão acontecendo assim, programadamente, né? Então eu chego lá naquele posto, tem 3 homens, depois, né, vou pegar, mas vai aparecer um outro sujeito com um burrinho, aí coisa... e, bom, isso não tem nada a ver com fé, né? Está tudo programado. Às vezes nós gostaríamos disso mesmo, né? Que Deus, meus irmãos, mostrasse para a gente o futuro de forma detalhada. Ó, sua vida vai ser assim, assim, vai acontecer desse jeito, aí daqui a pouco lá vai levar uma paulada na cabeça ali, você vai se levantar e coisa e tal, né? Até, meus irmãos, chegar ao final. A questão é que Deus conta o final. O final é a promessa que Ele fez. O final é a promessa que Ele faz. E os detalhes, meus irmãos, estão todos ocultos numa palavra de 2 letras só, que é a fé. É assim que funciona, é desse jeito. Então como é que Deus age? Ele conta o final do caminho, que é a promessa, e você tem que crer naquilo que Ele falou, naquilo que Ele disse. É assim. Então, olha, nós queremos ser videntes, mas ser vidente não é ser um homem de fé. O dom da fé também não produz visionários. Eu até gosto de pessoas que são visionárias, sabe? Eu gosto de ler alguns livros, não tenho lido muito mais, mas eu me lembro quando eu li a primeira vez sobre o Henry Ford, aquela visão que ele tinha, sabe, de ter uma linha de montagem, cada americano ter o seu próprio carro e baratear o preço do carro para todo mundo. É um visionário. Mas ele não precisa de fé para fazer isso. Com um pouco de conhecimento e, sabe, com perseverança, ele corre atrás. É como está escrito ali: o que ele pode fazer quando vê uma oportunidade. Então você vê o dedo do homem. E muitas vezes visionários nunca contam com Deus e acabam, meus irmãos, por capacidade humana que Deus mesmo dá, fazendo acontecer muita coisa. Agora, o dom da fé não é assim. O dom da fé imagina o que Deus pode fazer. É assim o dom da fé. Sabe, o personagem de Jonatas é uma pessoa assim que nós aprendemos a amar naquela história de Davi e Saul. Entre o Saul e o Davi, lá está aquele meio termo, né? Ele não é um Davi, mas ele também não é um Saul. Mas olha, irmãos, a frase que ele usa para vencer os filisteus, essa frase: para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Ele está sozinho para lutar contra uma grande guarnição. Está lá os filisteus lá em cima e ele está ali, né, junto só com um camaradinho atrás dele, e ele fala: olha, né, para Deus tanto faz ser uma pessoa quanto ser 1 milhão. Tanto faz Deus, se Deus tiver que livrar, Ele vai livrar. Aí está o homem de fé, aí está o dom da fé. Ele vê o final, e o final é a mão de Deus, não a mão dele. Não é o que ele pode fazer, é o que Deus tem feito, está fazendo e ainda vai fazer. Então, meus irmãos, pela fé, a nossa vida se torna um lugar onde as promessas de Deus, elas vão se cumprindo. O dom da fé, como nós lemos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20, ele pode ser visto na vida de Josafá. Geralmente os reis não precisam confiar em Deus. Aliás, o Davi mesmo disse: uns confiam em cavalos, outros em cavaleiros, mas eu confio no Senhor, o Deus dos exércitos. Muitos preferem o quê? Preferem confiar em cavalos, em cavaleiros, porque é mais fácil você construir um exército do que depender de Deus. É muito mais fácil. Você tem um pouco de condições e vai lá, você faz as coisas pelas suas próprias mãos. Então, os reis no tempo do Josafá, geralmente eles não tinham fé, não confiavam em Deus, tá? E a vida de Josafá foi esse lugar, foi essa agência aonde as promessas de Deus se cumpriram, né? A promessa de Deus precisava encontrar um lugar para elas se cumprirem, e aí vem essa pessoa, o Josafá. O pai dele não era uma má pessoa. Você lendo o livro de Reis,
Você lendo o livro de Crônicas, você vê que o Asa, ele tinha um temor de Deus. E ele conseguiu, assim, meus irmãos, em algum momento da vida dele, como naquela batalha contra os etíopes, se sobressair. Mas aí, meus irmãos, veio uma outra batalha, e como a própria palavra de Deus diz, ao invés dele confiar em Deus, quando o inimigo veio contra ele, ele pagou um outro rei lá, o Baasa, que tinha um exército, para lutar no lugar dele. Mas isso não é fé. Quando o profeta foi chamar a atenção dele, mas rapaz, por que você foi fazer isso? Por que você deixou de confiar em Deus? Ele disse, rapaz, está falando isso para um rei? Não pode falar uma coisa dessa para um rei. Prende ele. Jogou o coitadinho do homem lá no calabouço. Aí, meus irmãos, ficou doente. E quando ele ficou doente, a Bíblia diz que ele ficou doente dos pés. Até o versículo fala assim, que ele não confiou no Senhor, ele preferiu confiar apenas nos médicos. Ou seja, o pai dele, ele até começou bem, mas ele terminou muito mal. Então ele não tinha aquele exemplo do pai dele, mas ele, meus irmãos, foi tendo uma fé, e eu gosto desse personagem, Josafá, pela fé que ele tem em Deus. Ele tinha amor por Deus, pelos ensinos de Deus. Quando a gente abre aqui no capítulo 17, versículo 9, e você pode abrir comigo aqui em 17, 9, é difícil um rei fazer isso. E diz que ele contratou muitos sacerdotes, né? Muitos sacerdotes, tá? E para que ele queria contratar tantos sacerdotes, né? O Estado contratar. Olha o que eles fizeram. Ensinaram em Judá, levando consigo a palavra de Deus, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. Olha, ele foi plantando uma semente, a semente da palavra de Deus, em todas as cidades de Judá. Qual o rei que fez isso, meus irmãos? Qual o rei que pegou os levitas, os sacerdotes, e chamou esses homens e disse, olha, nós temos que ensinar a Bíblia para o povo, porque onde é que nós encontramos as promessas onde a fé vai atuar? A fé precisa de uma promessa para atuar. Mas como é que uma pessoa vai conhecer uma promessa de Deus se ele não conhece a palavra de Deus? Não dá, né? Então, meus irmãos, ele começa a semear aquele conhecimento bíblico. O capítulo 20, se você olhar o capítulo 20, que nós já lemos, o povo das cidades e de Jerusalém, eles vão até o Josafá. É o povo que está ali, mas é aquele povo que lá atrás foi doutrinado, foi ensinado na palavra de Deus. Então ele é um homem que ele investiu, né? Que ele tinha amor por Deus, ele tinha amor pelos ensinos de Deus, e ele investiu pesado para que as pessoas do seu reino tivessem acesso à palavra de Deus. E aí, outra coisa dele, é o prazer que ele tinha em consultar a Deus. Nas batalhas, geralmente, ele gostava muito de falar com Deus, e em 2 ocasiões, pelo menos, ele fez isso, e numa das ocasiões, ele não estava muito legal, a vida espiritual dele não estava muito legal. Quando ele se uniu com Acabe, por exemplo, e aí o Acabe trouxe um falso profeta, e ele não aceitou aquilo, mas depois ele disse, olha, por um acaso, capítulo 18, veja comigo no versículo 6, está bem pertinho aí, 18:6, disse Josafá, por um acaso, não tem aqui um profeta de Deus para a gente consultar o Senhor? Veja, ele não está, meus irmãos, numa posição muito certa, ele vai ser corrigido por estar fazendo sociedade com Acabe, mas mesmo nesse momento que ele não está tão bem espiritualmente, ele fala, eu gostaria muito de conversar com Deus. E numa outra batalha, né, estava indo lá, ele ficou preso por falta de água, e todo mundo desesperado, pensando que ia morrer, 3 reis ali morrendo de sede. O Josafá se levanta e diz assim, será que não tem ninguém para a gente poder conversar com Deus aqui? Foi onde apareceu o Eliseu. Meus irmãos,
Então esse homem é o dom de fé, o dom da fé. Você pode ver na história de Josafá como esse dom, ele está ali, meus irmãos, naquela pessoa, naquele rei, e de uma forma simples que eu e você, nós também podemos ter esse dom. Aí, né, pela fé, meus irmãos, mesmo, eu disse, teve esse momento de falha, de se ajuntar com o Acabe, e foi uma mancha na vida espiritual dele, pobre. E aí no capítulo 18, versículo 31, quando ele foi colocado numa fria pelo seu compadre, no versículo 31 diz: e sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: este é o rei de Israel, e o cercaram para lutar. Porém Josafá clamou e Deus o ajudou. Olha que coisa linda, ele estava errado, e aí ele ficou, meus irmãos, num mato sem cachorro. Os soldados se levantaram e estavam ali para matar ele. Aqui nesse texto de Crônicas diz que ele deu um grito, né? Ele clamou a Deus, Deus, o que será que ele falou para Deus? Ele disse: meu Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, né? E Deus foi lá e livrou ele. Meus irmãos, é a fé, naquele momento tão angustiante, né? Pela fé. Então muitas promessas de Deus se cumpriram na sua vida, e nesse caso especificamente, fatos sobre o dom da fé de Josafá, né? Ele se manifesta diante de desafio. Então o dom da fé realmente é assim, se manifesta diante de desafios. Alguma coisa acontece na nossa vida. Deus permite que sejamos desafiados, e aí, meus irmãos, o dom da fé, ele fala alto, né? Então, como aconteceu dessa batalha de vir os amonitas, os moabitas, sabe? Um povo perverso contra o reino dele. Então, ele foi desafiado. E aí, meus irmãos, o que vai inspirar um homem de fé? A grandeza de Deus. A grandeza de Deus inspirava ele. Por isso eu convido você de novo para ler o versículo 6, que diz assim: Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre o reino das nações? Na tua mão tem força, tem poder, quem que pode te resistir? Senhor nosso Deus, não foi o Senhor que expulsou os moradores desta terra diante do teu povo Israel, e não deste para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? Então, meus irmãos, a inspiração da fé não é a coragem do homem. A inspiração da fé não é a grande dificuldade que ele tem lá na frente, o desafio. A inspiração da fé é a grandeza de Deus. Porque às vezes o desafio é pequeno, não é aquela coisa grandiosa, né? Mas a inspiração continua sendo a grandeza de Deus. Ele tem como fiel as promessas de Deus. Olha, são poucos versículos da Bíblia que tem essa palavra no final do versículo 7, de Abraão, o seu amigo. E ele entendia que isso era uma promessa de Deus. Eles estão vindo aqui para tirar a gente dessa terra. Senhor, eu me lembro que o Senhor deu essa terra para o Abraão, teu amigo, e a descendência dele. Eu sou descendência. Veja que ele se coloca dentro da promessa. Estou dizendo, a promessa, meus irmãos, ela precisa existir para a nossa história, para a nossa vida virar uma história de fé. Ele se lembra que Abraão é amigo de Deus. Ele se lembra que Deus deu aquela terra para Abraão. E ele se lembra de uma coisa. Ele fala: Senhor, no apuro, o Senhor prometeu que se a gente viesse na tua casa, que se a gente clamasse, né? Que se a gente pedisse, o Senhor ia nos acudir. Não é isso que ele fala no versículo 9 aí, né? Lá no final, que o Senhor vai nos ouvir e o Senhor vai nos livrar. Meus irmãos, mas ele tem as promessas de Deus diante da sua face. Então ele tem como fiel as promessas de Deus, e aí ele se eleva diante do impossível. No versículo 12 ele fala: não há força em nós. Lá no meio do versículo:
não há força em nós perante esta grande multidão que está vindo contra nós, e nós nem sabemos o que nós vamos fazer. Olha só, né? Senhor, nós não temos força, e também nem sei o que eu vou fazer, mas eu estou olhando para o Senhor. É a fé, meus irmãos, é a fé que olha para Deus, se eleva para cima de toda essa dificuldade. Então, o homem de fé faz isso, o homem de fé se eleva diante do impossível, e aí o homem de fé, ele não somente faz isso, mas ele inspira outros a terem fé e coragem. É por isso que o dom da fé é tão útil. O dom da fé serve tanto na igreja, porque ele faz com que outras pessoas vejam o que não consegue ver, e o homem da fé está vendo. Grandes conquistas de uma igreja, para uma família, é a fé. Então você olha ali, ele diz no versículo 20, creiam em Deus e vocês estarão seguros, creiam nos seus profetas e vocês vão ter vitória. Então esse homem, ele se levanta, se você olhar o versículo 20 aqui, ele se levanta no meio da multidão, olha lá. Então Josafá se levantou no meio do versículo e disse, ouve Judá, ouve moradores de Jerusalém, crede no vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Então, irmãos, esse homem, a vida dele vira uma história de fé, aonde as promessas de Deus se cumprem. Mas ele não é um homem que pode dizer assim, olha, especial, né? Nasceu diferente da gente, também ele veio de uma família diferente da gente, também, não, nada disso. O pai dele foi uma pessoa que terminou a vida com grandes problemas. O filho dele teve alguns problemas, ele teve alguns problemas, mas o dom da fé, sabe, ele se eleva diante de todas essas dificuldades, e o povo de Israel entende, nós não vamos lutar. Aí vamos fazer o que então? Olha o que eles começaram a fazer, né? No versículo 22, tá? Versículo 22 diz assim, e começaram a cantar, dar louvores ao Senhor, né? E dar louvores, e o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e Moabe. Está vendo só? Eles falaram assim, vamos ter fé na promessa de Deus. Deus falou que não é para lutar. Mas como não é para lutar? Nós estamos aqui para lutar, só que nós vamos lutar diferente. Ele não disse que a gente vai ter a vitória, disse, vamos louvar. Vamos começar a cantar que Deus é maravilhoso, que Deus é esse Deus todo-poderoso, que Deus, a mão dele é poderosa. Então, vamos cantar. E começaram a cantar, e quando eles estavam cantando, começou a morrer inimigo lá para o outro lado. Não importa como eles foram derrotados, eles já estavam derrotados, né? Porque Deus tinha uma promessa, e um homem de fé, ele creu nessa promessa. Lembre que Israel perdeu muitas batalhas, mas quando Israel ganhava uma batalha, tinha um homem de fé no meio, sempre tinha um homem de fé. Então, meus irmãos, o dom de fé, você pode ver ele também na vida de Abraão, na vida de Abraão, a fé se torna história, né? Eu vejo em Abraão, quando começa a história dos personagens bíblicos, o Abraão, por isso que ele é chamado amigo de Deus. Deus não parece, Deus está lá no céu, está longe, está distante, não, aquela coisa próxima, aquela coisa, sabe assim, bem perto. Não é um Deus catastrófico, né? É do dilúvio, é do fogo, não, calma, né? É um Deus que anda junto, é um Deus que está ali, passo a passo com ele, falando no ouvido dele o tempo todo. É uma vida, meus irmãos, de fé, é uma vida que conta uma história, né? Você imagine, Deus, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele foi, escutou aquela voz e ele foi. É um homem de fé, o dom da fé. Ele foi.
Isso é um convite louco, é louco, mas a fé é doida varrida, não é só doida, né? É uma voz que o encoraja a deixar tudo para trás, deixa tudo para trás. É um desafio isso na vida de uma pessoa, deixar tudo para trás. Uma voz que faz promessas, olha, né, essa terra aqui vai ser sua. E a Bíblia diz no Hebreus, né, não foi dono nem de um pé, não de Hebreus, né, lá no livro de Atos, nem de um pé. A esposa morreu, teve que comprar lá uma sepultura para ela. Mas uma voz que faz promessas e ele tem que confiar. Confiar numa promessa é uma coisa muito difícil. Quando você tem que confiar numa promessa de Deus. Sabe, uma pessoa que vai viver pela fé. E eu digo isso para você, meu irmão. Viver pela fé. Olha, você confiar que Deus supre, que Deus cuida, que Deus vai abençoar o seu trabalho das suas mãos, é viver pela fé. Isso não é só na vida de um pastor, na vida de um missionário, de uma missionária, não, isso é na sua vida diária. Deus fez promessa para os crentes, não é para o pastor, e nem para o missionário ou a missionária, é uma promessa para você também. E aí, é o Deus do dia a dia, né? Como está aqui em 2 Crônicas, capítulo 20, né? Que nós lemos no versículo 7, lá no final. O Abraão, o seu amigo, né? Que está todo dia com o Abraão, está numa montanha com o Abraão, está, meus irmãos, lá em Berseba, naquele grande deserto, está lá com o Abraão. Sabe que se você vai lá até hoje, lá é tão deserto, o lugar que o Abraão estava é tão deserto que desanima. Chega lá um calor miserável, e assim, para onde você olha, não tem uma casa, não tem nada. E aí está o homem de Deus lá, imaginando, crendo, né, que tudo aquilo ali, que estava para cima ali, ia ser dele, né? Esse é o nosso Abraão. E aí, meus irmãos, é o Deus da providência, é o Deus que ele pode compartilhar com sua esposa, com seus filhos, e a esposa entende, se torna uma grande mulher de fé, que é a Sara. Os seus filhos entendem isso. Olha, o Isaac entende isso, entende o pai que ele tem, pelo Deus que o pai dele tem. E aí no Novo Testamento você vê Abraão, o pai da fé, dos que creem. Então, o dom da fé, ele deixa um rastro por onde passa. E por onde o Abraão passou, deixou um rastinho, né? Uma pedrinha levantada aqui, uma pedrinha levantada ali, uma acolá. E aí, eu estava vendo um desenho uma vez, faz dias já, faz meses talvez, e era um bichinho, sabe aqueles desenhos de bichinho? E aí, o sinal da morte dos bichinhos, eles juntavam umas pedrinhas e colocavam lá, umas pedrinhas lá, para dizer que a pessoa passou por ali, morreu, sei lá, né? Eu me lembro que quando eu estava assistindo, eu me lembrei do Abraão, né? Por quê? Porque o Abraão, por onde ele passa, ele vai levantando um altar. Nem em todo lugar ele fez, mas na maioria dos lugares ele deixava uma pedrinha lá. Que pedra é essa aqui, né? Que altar que é esse aqui? Isso aqui é aquele maluco aí que ficava levantando o altar, falando sozinho. Porque o Deus dele ninguém via, né? Ele estava falando, olhando para cima, ninguém enxergava nada. Então, para aqueles malucos lá dos cananeus, o Abraão que era doido. O Abraão é um maluco. E ele lá naquela pedrinha, e ainda mata um bichinho lá, um cordeiro, um novilho. Olha, irmãos, aonde ele ia, ele deixava um rastro de fé, um rastro de fé. E todos aqui, nós somos também, meus irmãos, um rastro de fé. Você querendo ou não, você é o rastro de fé de alguém. Sabe, lendo a nossa história assim, sabe, o desejo que o pastor João tinha, ele vinha aqui com ônibus para fazer um culto e coisa e tal, mas quando ele pedia oferta para que os irmãos dos Estados Unidos pudessem ajudar a comprar um terreno aqui, no mesmo período, né, só naquele ano, ele comprou um terreno aqui, um Lupercio, em Álvaro de Carvalho, em Alvirante. Então foi um gasto muito grande, só de comprar terreno. E aqui foi o último dos prédios construídos, e ele nem estava aqui mais quando foi construído. Essa que é a verdade.
Ele ajudou a construir em Lupercio, em Alves de Carvalho, Alvilândia não, mas em Santa Terezinha sim. Só que quando chegou o tempo de Marília, ele já tinha ido embora, porque ele foi embora em 89. Esse prédio aqui, irmãos, é de 91 para 92. Então ele não estava mais aqui. Acontece o seguinte, que quando foi construído aqui, já era o quê? O rastro de fé daquele americano que colocou um ônibus aqui na frente para pregar o evangelho. Aí veio um outro pastor e vamos fazer um templo lá. Aí vem uma missionária e coloca mais uma pedrinha. E assim, nós, querendo ou não, nós somos o rastro de fé de alguém. Alguém orou para que esse momento acontecesse. Alguém orou, alguém tinha fé que essa igreja ia ser uma igreja missionária. Então nós somos o rastro da fé de alguém. Agora, nós não só somos rastro da fé de alguém, como a gente tem que deixar o nosso próprio rastro. Nós devemos ter o nosso rastro também, assim como eles tiveram, nós devemos ter, né? Então, meus irmãos, nós deveríamos deixar uma história de fé como legado para a próxima geração. Eu não nem sabia que a Mariazinha está aqui, né? Mas eu coloquei o nome dela. Por quê? Porque é o legado dela, é o rastro que deixa. Então, como é que vai ser o meu rastro? Quando eu aceitei vir para Marília, eu nem aceitei naquele tempo que eu vim para cá, eu aceitei vir para cá, foi por um acaso. Primeira vez que eu vim para Marília, eu nem queria vir para cá, essa que é a verdade. Eu ia lá para o Santo Antonieta com o pastor Epitácio, e a irmã Mariazinha, ela tinha feito uma janta, porque ela tinha certeza que o pastor Epitácio ia vir para cá, não é, Mariazinha? Então a janta não era para mim, veja só, né? Eu era a ser menos o motorista de um Fusca horrível verde que chegava para cá, né? Aí ele disse: ô pastor, vamos ter que passar lá na Mariazinha, jantar, e lá no Santo Antonieta que ele me contou a história. E rapaz, eu tenho uma notícia tão triste para dar para ela. Ela está lá esperando que eu vou aceitar um convite para ir ajudar ela, e eu acabei de ligar em Caraguatatuba dizendo que eu aceitei o convite lá, né? E a Mariazinha chorou quando ele disse isso. A Mariazinha estava na mesa chorando. E aí o pastor disse: ô pastor Gilberto, passa a Macedônia e nos ajuda. E aí, olhei, morava em Galha, mas eu pensei assim: meu Deus, eu já estou aqui, né? E a gente tinha acabado de ir lá no Santo Antonieta, despedir do pessoal, porque não ia mais, eu não tinha mais condições de vir para cá, eu não tinha mais jeito, né? Eu precisava da ajuda deles para chegar aqui. E aí eu pensava: não vai dar para mim, né? Na minha cabeça. Mas aí, vendo aquelas lágrimas, eu disse: olha, Mariazinha, eu acho que eu posso vir uma vez por semana. Aí, na primeira vez que eu vim uma vez por semana, ela disse: não dá para vir duas. Está lembrado disso, Mariazinha? Irmãos, quantas vezes eu só tinha dinheiro para vir, não tinha para voltar, não tinha jeito. Mas aí Deus foi trazendo pessoas, como trouxe a família do irmão Alcides. E quando a gente estava aqui, né, antes de ter nada, era a Mariazinha, tinha uma Daniela e 3, 4 criancinhas, né? Só a Daniela tinha 2. Mas eles eram tão pequenininhos, que eu falei: eu vou fazer o que lá? Vou sair daqui de Galho para pregar para 3, 4 crianças. 3, 4 crianças, né? E não, meus irmãos, eu já era o rastro de fé da Mariazinha há muito tempo, né? Então, nós devemos, agora, deixar o nosso rastro, um rastro de fé. O dom da fé faz histórias acontecerem, faz histórias acontecer dentro da igreja, faz histórias acontecer na nossa vida, na minha vida, né? A minha vida, ela precisa ser um lugar onde as promessas de Deus vão se cumprir. Você tem que sonhar. E você tem que sonhar com as promessas de Deus. Não é coisa que está na tua cabeça, sabe? É com as promessas de Deus. Se você para de sonhar, você para de viver. Não tem. Pior coisa que pode acontecer com o crente é ele parar de ter alvo, desafio para a vida dele.
Então, nós temos que ter os nossos próprios desafios em cima das promessas de Deus. Então, a minha vida, ela precisa ser um lugar onde as promessas de Deus se cumprem. A sua vida, da mesma forma, precisa ser um lugar onde as promessas de Deus se cumprem. E Deus tem prazer em cumprir suas promessas na vida de homens e mulheres de fé. Deus tem prazer, Deus fica muito feliz quando um filho dele, o Filho de Deus acredita que ele existe e ele abençoa, galardoa. O original traz uma recompensa. Então, Deus, ele fica feliz quando um filho dele acredita que ele existe e que ele recompensa os que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, falar do dom da fé, meus irmãos, eu posso ter fé, desse jeito do dom da fé, eu posso ter o dom da fé? É uma pergunta, Você sabe que, diferente de alguns dons, é um dom que você pode adquirir. Todos podemos. Quanto mais nós cremos e dependemos das promessas de Deus, mais a gente experimenta esse dom. Tem muito a ver com a promessa de Deus, tem tudo a ver com a promessa de Deus. E eu posso remover montanhas, que nem está lá, se tiver fé, você vai falar para um monte, sai daqui e pula para lá. Pode, com certeza, você já removemos algumas montanhas, da incredulidade, da idolatria, do medo, Então essas montanhas já foram tiradas diante de nós, mas outras podem ser tiradas e lançadas para o mar. E por que Deus me concederia esse dom de uma forma especial? Para que? A resposta é aquela que nós já lemos a semana passada, Para você ser útil na igreja e na vida de alguém. Eu quero ler 2 versículos para terminar. O primeiro é lá em 1 Coríntios mesmo, no capítulo 12. Vamos lá? 1 Coríntios, capítulo 12. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Como é que é a pergunta? Por que Deus me concederia esse dom de uma forma especial? Para você ser útil na igreja, para você ser útil na vida de alguém, na vida de um filho seu, que vai aprender que o pai tem fé, que a mãe tem fé. Imagine como isso é importante na vida de um filho. Como é importante na vida dos irmãos que estão chegando agora, poder olhar e ver que os irmãos têm fé. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Por que Deus me concederia esse dom de uma forma especial? Para você servir como um instrumento poderoso de Deus, para ver coisa que eles não veem, para enxergar além do alcance, Está lá para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, é por isso. Então você pode pensar, Senhor, uma vez disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. E se você perguntasse isso, eu quero aumentar a minha fé. Bom, eu vou perguntar para você primeiro, você lê a Bíblia? Por que, pastor? Porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus. O quanto você quer que aquela promessa se torne a sua história, que a sua vida se torne uma história onde a promessa de Deus se cumpriu. Você quer isso para a sua vida? Você quer que a sua vida se torne uma história onde a promessa de Deus se cumpre? Olha para os heróis da fé da Bíblia, olha para os seus heróis da fé presente, você vai descobrir que a vida deles é uma história que as promessas de Deus estão se cumprindo.
Então, quando eu olho para um missionário, uma missionária, que eu passo a admirar, é a história, meus irmãos, de uma vida que a promessa de Deus está sendo cumprida ali, no seu dia a dia, ou já foi cumprida no seu dia a dia.